Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são vontade, motivação e ação. Segundo, desejos da escravidão à redenção. Terceiro, o ensino sobre os desejos na epístola a Tiago. Nosso texto oro se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. A verdade prática diz que, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. A palavra-chave é vontade. Primeiro tópico, vontade, motivação e ação. Primeiro subtópico, conceito de vontade. Então, qual que é o conceito de vontade? Vontade é o mesmo que volição. É a capacidade humana de desejar, de querer, de almejar, de escolher e também de agir. Ela pode ser entendida também como motivação. Então, sem desejo ou vontade, não existe motivação e também não existe ação. Existe uma manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era da nossa vontade, mas da vontade de outro, se nós a aderirmos voluntariamente. O Salmo 143, verso 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por toda a terra plana. O Lucas capítulo 22, versículo 42 também diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a conversão, ela é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Sabe o que é conversão, né? Conversão é metanoia, mudança de mente. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, todo verdadeiro cristão, ou todo cristão verdadeiro, é alguém que, pela graça de Deus, renunciou à própria vontade para poder fazer a vontade de Cristo, para poder fazer a vontade de Deus. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então é o livre-arbítrio funcionando. Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós temos que atentar para essa tão grande salvação, senão como é que nós vamos escapar? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o Senhor começou a pregar e depois todos aqueles que foram ouvindo foram repassando para os demais até chegar a nós. Então cabe a nós dar ouvidos ou não. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, ou seja, quem tem sede e quem quiser pode ficar à vontade, está livre para poder optar. Vai da sua vontade. O segundo subtópico fala sobre do pensamento à ação. Então, um pensamento ele pode ser simplesmente um pensamento, sem relação alguma com sentimento ou também com desejo. Pode ser. Por exemplo, nós podemos pensar em uma viagem que fizemos uma viagem e sem que isso nos traga qualquer emoção, qualquer sentimento. Mas também nós podemos pensar nessa mesma viagem, recordar dela com nostalgia e desejar viajar novamente. Então, o desejo ele pode nos motivar a repetir essa experiência. Então, a gente já nesse caso, vai ocorrer um fenômeno completo. Nós vamos pensar na viagem, nós vamos desejar fazer essa viagem novamente, nós vamos querer comprar uma passagem. Então ela passa pelo pensamento, ela passa pelo sentimento, ela passa pelo desejo e também chega na ação. Isso aí aconteceu, sabe com quem? Com Eva, lá no Éden. 1 Timóteo 2,14 diz assim, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ela foi apresentada para ela uma outra opção diferente diferente da de Deus, diferente a que Deus propôs para ela, ou para eles no caso. O que aconteceu? Ela sentiu desejo, sentiu vontade, motivada por essa vontade, ela agiu, colocou em prática esse desejo e o pecado entrou no mundo. Mas o pecado entrou através de um homem, não foi através da mulher. Eva foi enganada, segundo o que está escrito aqui em 1 Timóteo 2,14. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Mas Adão
ouviu a voz da sua mulher e acabou, ao invés de ouvir a voz de Deus, e acabou também caindo em pecado. Então, ao acreditar na falsa elevação que obteria, ou seja, qual que era a proposta? Vocês vão ser como Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então, certamente, ou com toda certeza, ela sentiu alguma emoção. Aí o próximo passo qual que foi? Foi o desejo. Então ela sentiu alguma emoção, aí ela sentiu o desejo, que foi o próximo passo, que gerou também um terceiro passo chamado de ação, ou seja, ela agiu, ela tomou do fruto e acabou comendo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Aí, ó, o que ela fez? Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu com ela. O terceiro subtópico fala sobre fraqueza de vontade. Então, Adão pecou sem ser enganado. Seu entendimento não foi alterado. O problema se deu na esfera da vontade. Poderia ter obedecido a Deus, mas ele decidiu fazer a vontade da mulher, conforme nós lemos agora há pouco em Gênesis 3 e 6. Agora, Romanos 5 e 12 vai dizer assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos nós pecamos por conta de Adão, então nós já nascemos nessa condição, ou seja, nascemos sabendo que vamos morrer. Então, quantas decisões erradas nós tomamos sabendo das suas consequências? Muitas vezes o desejo ele fala mais alto do que a razão. Então, ó, vícios e compulsões, elas arrastam multidões, ainda que as pessoas conheçam os seus efeitos destrutivos, mas ela, ainda assim, os vícios e as compulsões, elas acabam destruindo as pessoas, mesmo sabendo das suas consequências. Então só Jesus ele pode libertar o ser humano das prisões espirituais. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, está falando de Jesus, o Filho aqui é Jesus, tá? Verdadeiramente sereis livres. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não importa quem seja, se você crê, você pode receber a salvação do Senhor. O resumo desse tópico diz que a vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por sentimentos, pensamentos e decisões espirituais. Então, pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Nosso segundo tópico fala sobre desejos, da escravidão à redenção. Primeiro subtópico, a experiência do deserto. Então, o povo de Israel ele se tornou escravo dos seus desejos durante a peregrinação no deserto. Salmo 106, versos 14 e 15 diz assim: deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes os desejos, mas fez definhar a sua alma. Então, apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus ingratos se deixaram dominar por seus desejos. Números capítulo 11, versículos 5 e 6. Versículo 4 e 5. Versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Irmão, era escravo, como que comia peixe de graça? Não tinha nada de graça não, era escravo. E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Olha a preocupação deles. Estava no meio do deserto, tinha comida, tinha bebida e estava reclamando ainda. Estavam libertos, haviam sido libertos. Estavam questionando, querendo retornar ao passado. Porque tinha peixe de graça, tinha alho de graça, tinha... Irmão, olha só a reclamação. Você tem comida, tem bebida. A Bíblia diz assim, tendo que comer, o que vestir, esteja com isso satisfeito, esteja com isso contentes. Mas não estava contente. Tinham que comer, tinham que beber, tinham que vestir. E melhor que isso, durante 40 anos, as vestes, as crianças recebiam uma veste, a vestimenta ia crescendo, o sapato crescia junto com o pé. É o que a Bíblia diz. E ainda vai reclamar disso? Não tem como, né? Então, mesmo libertos, mesmo estando livres, eles pensavam, eles sentiam e eles desejavam como escravos. Êxodo capítulo 20, verso 2 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então eles foram libertos pelo Senhor, mas estavam com mentes de escravo, com pensamentos de escravos. Então o culto aos desejos trouxe para eles terríveis consequências.
Números capítulo 11, versículos 33 e 34. Eu vou ler só o 33 aqui, tá? Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Então eles tiveram desejos, o Senhor supriu seus desejos, mas também se irou contra eles e lançou sobre eles uma praga. Então Paulo também nos adverte que tudo isso foi escrito para aviso nosso, para que nós fôssemos avisados. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13. Eu vou ler só os 5 e os 6. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, está falando lá dos israelitas, tá? Por isso foram prostrados no deserto. 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, para que nós não caiamos no mesmo erro que eles caíram. Então o segundo subtópico fala sobre os desejos na era cristã, na atualidade. Então o drama dos desejos ele continua na era cristã, ele continua na atualidade. Só que agora tem uma diferença, né? Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencer. Da mesma forma que ele venceu, nós também podemos vencer. Romanos capítulo 6, vou ler aqui o versículo 6 somente, tá? Mas você pode ler do 3 até o 14. Romanos 6, 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Nosso homem velho foi crucificado com Cristo na cruz, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, a partir de agora, temos a liberdade de não servir mais ao pecado, mas sim de servir ao Senhor. Então, enquanto nós estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante, todos os dias, 24 horas por dia. Então, todo cristão ele precisa decidir diariamente entre a vontade carnal e do Espírito. Todos os dias nós temos que fazer essa decisão. Aliás, não é todo dia não, é todo momento nós precisamos tomar essa decisão, diariamente, constantemente. Gálatas 5,17 vai dizer assim: porque a carne cobiça contra o Espírito. O Espírito aqui é de Deus, tá? O Espírito de Deus que habita em nós. Então, os desejos carnais, eles cobiçam contra o Espírito de Deus, que está tudo dentro de nós, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne tem os seus desejos carnais, os seus desejos materiais, físicos, e o Espírito de Deus que está em nós tem os seus desejos espirituais, a sua vontade de fazer a vontade de Deus, as coisas do céu. Então essas duas vontades dentro de nós, elas vão combatendo uma contra a outra, todos os dias, constantemente, e todos os dias a nossa alma tem que tomar a decisão de andar pelo Espírito ou de andar pela carne. A carne, segundo o grego, é a palavra sarx, que é a natureza pecaminosa, não é o nosso corpo físico, é a natureza pecaminosa, ou seja, a carne é a junção da alma mais o corpo, isso aqui forma a carne. Carne são os desejos carnais, os desejos pecaminosos. Eles têm, então a carne ela tem os seus próprios desejos, que são contrários aos desejos do Espírito Santo de Deus. Então cabe a nós decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são os desejos pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a direção do Espírito, conforme Gálatas 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Terceiro subtópico fala sobre a decisão do homem redimido. Então a obra da salvação realizada por Cristo, ela nos liberta do poder do pecado. O homem redimido, ele inclina-se para as coisas do Espírito, conforme está escrito em Romanos 8,5. Então isso é resultado da sua nova natureza. Efésios 4,24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em verdadeira santidade. E também segundo aos Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora vivemos em novidade de vida. Significa que precisamos nos dedicar ao processo de mortificação da nossa carne. Lembra que a carne? A velha natureza. Lembrando que carne é sarx e corpo é soma. Então tem essa diferença aí. Tá? Romanos 8, do 11 ao 13, vou ler só o 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pode ser, por que você falou de sarx e de soma? Porque nesse versículo aqui 13 nós acabamos de falar, se viver segundo a carne, a palavra aqui utilizada é sarx no grego.
morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, as duas palavras aparecem dentro do mesmo versículo, tá? Corpo aqui é soma, é a tradução da palavra soma. Mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então os desejos pecaminosos que está entre a nossa alma e o nosso corpo, que são os desejos da carne, são os desejos chamados de sarx aqui, eles são realizados por quem? São realizados pelo corpo, são externalizados pelo corpo. Então sim, os desejos da carne são realizados através do nosso corpo. Os desejos da sarx é realizado pela soma. Então os desejos pecaminosos, eles não deixam de existir, mas em Cristo nós podemos vencê-los, vivendo, andando e também frutificando no Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 22 ao 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Irmão, existe lei contra o amor? Não pode amar, não deve amar. Existe lei contra a alegria? Existe lei contra a paz, contra a longanimidade, contra a benignidade, contra o fruto do Espírito? Existe algum tipo de lei? Não. Então contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a sua carne, os seus sarx, junto com as suas paixões e com as suas concupiscências ou com seus desejos. Aí o 25: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então se nós vivemos no Espírito, temos que andar também no Espírito. O resumo desse tópico diz que os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito. Então em Cristo nós temos a possibilidade, nós temos a capacidade de andar em Espírito. Terceiro tópico fala sobre o ensino sobre os desejos na epístola a Tiago. Primeiro subtópico, atração e engano. Então Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, ele trata dos desejos carnais e também das suas consequências. Todo desejo, toda ação gera uma reação. Todo desejo vai ter a sua consequência também. Empregando o conhecido termo concupiscência, que no grego é epitomia, com o sentido de maus desejos. Concupiscência significa maus desejos ou desejos pecaminosos. Então Tiago ele se refere ao processo de tentação e pecado. Então, tentado qualquer um pode ser. Cair no pecado vai depender da sua atitude, vai depender da sua resposta a essa ação, da sua reação a essa ação. Então, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria consciência, está em Tiago 1,14. Então, a vontade ela é retratada nesse texto como um elemento de comunicação interna, com capacidade de atrair e também de enganar. Então, dessa forma, o mau desejo ele é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Então a mente ela fica entorpecida. O que é isso aqui, Valdecir? Isso aqui chama inversão de valores. A pessoa está pecando, mas está achando que está fazendo uma coisa boa ao invés de estar fazendo uma coisa ruim. Isso é inversão de valores. Aí segundo subtópico fala sobre abortando o processo. Então na lição 7 nós estudamos sobre interromper os maus pensamentos para que nós possamos evitar a prática de pecados. Nós observamos também que é preciso abortar os maus desejos, pois eles são ainda mais perigosos. Por quê? Porque eles influenciam diretamente nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então o desejo ele se torna intenso e caso ele não seja rejeitado, quase que não saiu, né? Caso ele não seja rejeitado, ele pode até derrubar as barreiras da consciência. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência, o desejo mal concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então que o Senhor nos livre de toda tentação, de todo tipo de tentação. Mateus 6,13 vai dizer assim: e não nos conduzas ou não nos induzas, depende da sua tradução, mas não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também nós não podemos esquecer de fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte, Valdecir? Viver em constante vigilância e viver em constante oração. Mateus 26,41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O resumo desse tópico diz que Tiago revela como os maus desejos geram pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e também domínio espiritual. Então, em tudo na nossa vida nós precisamos ter um equilíbrio, temos que ficar livre dos extremos.
A conclusão diz que, apesar da nossa tendência pecaminosa, todos nós temos a tendência ao pecado, nós não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. Por quê? Porque a vontade humana ela é uma faculdade essencial para a nossa existência. Então, quando ela é guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Salmo 92, versos 12 a 14, e assim nós concluímos a lição. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, ou seja, ó, bastante grande. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O que ele está dizendo aqui? Que o justo ele vai florescer da mesma forma que a palmeira. Sabe quanto tempo vive uma palmeira? Ele vai crescer como o cedro do Líbano. Sabe o tanto que cresce um cedro do Líbano? Sabe a força que ele tem, que tem essa madeira? Então, os que estão plantados na casa do Senhor, eles vão florescer nos átrios do nosso Deus. E na velhice ainda vão dar seus frutos. Eles vão ser viçosos e eles vão ser vigorosos. Mesmo na velhice vão continuar dando fruto, vão continuar florescendo e frutificando. Vão continuar fortes e viçosos, vigorosos, para continuar fazendo a obra do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.